O apóstolo Paulo, falando aqui, escrevendo a carta, né, a primeira carta a Timóteo, ele mostra que somente as pessoas que estão alimentadas com a sã doutrina, né, como ele escreve aqui, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, somente essas pessoas podem se exercitar na piedade. Versículos 6 e 7 de 1 Timóteo 4. A piedade é o respeito e a valorização às coisas de Deus. Piedade é o oposto de impiedade. A impiedade é caracterizada por aqueles que desprezam a palavra escrita de Deus, né? Salmo capítulo 10, verso 4. O ímpio no seu coração, porque coração é o nefesh, né, do hebraico, e o psique do grego, que é o centro das emoções, ou seja, a centralidade da vida humana, ou seja, no seu coração, na sua mente, ele não investiga, ou seja, nas suas cogitações só existe uma conclusão: Deus não existe. Na realidade, ele se ampara na sua própria natureza humana caída e corrompida para desprezar as coisas de Deus, né? O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos 2,4, que nós não podemos desprezar ou ignorar que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Jesus fala isso: aquele que rejeita minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, esta vai julgar no último dia. Romanos 2,16, Atos 17, 30, 31. Ou seja, o Senhor Deus vai julgar o mundo pelo Evangelho. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: se a pessoa não estiver alimentada com a palavra de Deus, ela não poderá se exercitar na piedade. Se exercitar é o movimento contínuo, né? Tanto que ele diz assim no versículo 15, 1 Timóteo 4: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ele diz assim para Timóteo também: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Ou seja, as pessoas estão preocupadas em ter progresso financeiro, em ter progresso profissional, em ter progresso na sua vida sentimental, ou seja, no meio da sociedade. Ela quer ser vista de alguma forma. Aqueles que verdadeiramente são cristãos, eles devem estar no progresso da caminhada cristã, em santificação. Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, ou seja, nós estamos sendo santificados por meio do sacrifício de Cristo. Hebreus 10, 10, nesta vontade é que nós estamos sendo santificados, e nós vamos seguindo isto, porque sem a santificação, que é a separação, que é estar separados pelo crivo da palavra, né? João 17, 17, Pai, santifica-os, separa-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o processo de santificação que nós temos como fundamento a verdade, que é Cristo e a sua palavra. Então, as pessoas estão tentando ter progresso de todas as formas, mas esquecem do progresso espiritual, que esse sim é o que vai valer. Lá em Lucas capítulo 10, versos 38 a 42, quando Marta está agitada, andando de um lado para o outro, e Marta, nesta analogia, representa as pessoas que dizem não ter tempo para as Escrituras, para a meditação das Escrituras, e o apóstolo Pedro diz que só através da meditação das Escrituras, tendo confirmado a palavra dos apóstolos e profetas como fundamento, Efésios 2:20, que ninguém pode pôr outro fundamento, 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 e 11, que os falsos profetas fazem isso, né? Mudam a pregação das Escrituras somente para que as pessoas fiquem em suas congregações, e assim fazem errar aqueles que poderiam estar até prestes a fugir do erro da condenação, né? 2 Pedro capítulo 2, verso 18. Primeiro, Lucas capítulo 11, verso 52, Jesus diz que nem eles entram e nem deixam entrar porque não pregam de fato o fundamento das Escrituras. E Pedro diz assim: se nós temos esse fundamento, que a palavra fala de Cristo e a centralidade da fé na pessoa de Jesus Cristo, então a palavra de Deus, que é a lâmpada que ilumina o nosso interior, ela vai fazendo com que as trevas sejam dissipadas, né? 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Então muitos estão como Marta,
não estão preocupados com esse crescimento espiritual. Crescei na graça, ou seja, na obra redentora de Cristo, na compreensão da depravação do ser humano e do amor e a misericórdia de Deus derramado na cruz de Cristo, né, por meio da cruz de Cristo, e que somente por isso nós somos salvos. Nós devemos crescer também no conhecimento desta mensagem, para que este progresso seja manifesto a todos. Então Marta representa essas pessoas que não querem esse crescimento, que não se aprofundam, então passam a ser aquela semente que caiu num solo rochoso, né, que não tem profundidade. E por fim não haverá crescimento, e por fim essa pessoa não pertence a Deus. Diferente de Maria. Maria estava sentada ouvindo o que Cristo dizia. E aí Marta recrimina, né, Maria. E Jesus disse assim: Marta, Marta, você se preocupa e te inquietas e corre atrás de muitas coisas. Os últimos dias seriam assim, né? Daniel capítulo 12, verso 4, o profeta diz que foi elucidada a ele a profecia, mostrando que muitos correriam de uma parte para a outra. E aí nós vemos ali em Jeremias capítulo 8, verso 20, dizendo assim: passou a cega, findou o verão, que na realidade é toda a colheita dos campos de Israel, né, representando até a colheita de almas na questão escatológica e profética, de Levítico capítulo 23. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Correm de uma parte para outra, mas correm atrás de algo que Jesus disse, né, para Marta com relação a Maria. Ela escolheu a boa parte e isso ninguém vai poder tirar dela. Pouca coisa é necessária. E Jesus enxuga e diz assim: somente uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, a meditação na palavra de Deus. Então Paulo diz assim: até que Cristo volte, meus irmãos, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino, e que o teu progresso seja manifesto a todos nas coisas espirituais. Deus abençoe.